Olá, professoras e professores. Esse vídeo nós estamos fazendo para ajudar na solução de possíveis problemas. E inicialmente eu vou mostrar para vocês um pouco de problemas que estão relacionados ao software, certo? Problemas que vão estar relacionados à IDE do Arduino, tá? E na sequência eu vou falar sobre problemas que estão relacionados à montagem da moeda. Então, problemas que estão relacionados com o circuito. O primeiro ponto que nós vamos olhar aqui é se vocês têm algum problema em relação ao uso da IDE do Arduino. Por exemplo, se ele trava, se ele não abre direito, se quando você bota para compilar ele fica travado aqui, essa barrinha verde ele para, não carrega. Então, se vocês estão com algum problema em relação à IDE do Arduino, nós precisamos checar se a versão que você instalou é compatível com o seu Windows, tá? Então, precisamos olhar, precisamos descobrir qual Windows que está instalado na sua máquina. Para isso, você pode vir no gerenciador de arquivos, tá? Vai lá no gerenciador de arquivos e coloca o mouse, o cursor do mouse em cima de este computador e clica com o botão direito. Clicando com o botão direito, vai abrir esse menu aqui. Você clica em propriedades. Clicou em propriedades, ele vai abrir aqui essa tela e você vai descendo, ó, até chegar nessa parte aqui, especificações do Windows. Chegou aqui, você dá uma olhada aqui, aí tem dizendo edição do Windows. Aí aqui, ó, o meu é o 10. Então você precisa olhar qual é o seu, tá? Sabendo qual é o Windows, agora nós precisamos saber se a sua versão é compatível com o Windows, tá? Essa versão aqui, ó, aqui no canto superior esquerdo, nós conseguimos ver qual é a versão da nossa IDE. A minha é a 2.3.6. Essa versão aqui, ou qualquer uma aí que iniciar com 2, se a sua versão inicia com 2, ela só vai ser compatível para o Windows 10 e o Windows 11. Então, se o seu Windows não é nem o 10 nem o 11, você precisa desinstalar e reinstalar o Arduino, tá? E qual a versão que é compatível com o seu Windows? Bom, a versão compatível com o seu Windows é essa daqui, ó. Deixa eu entrar. Fechei para poder entrar, para vocês observarem do passo a passo, tá? Eu coloco aqui Arduino, clico aqui em IDE, e aí, ó, eu desço um pouquinho aqui, ó, e tem aqui a Legacy, tá? Legacy IDE. Essa daqui é compatível com o Windows 7 e com as versões mais recentes do Windows. Então, se o seu Windows é o 8 ou então o 7, você precisa instalar essa versão aqui, a Legacy. Então é só fazer o download e seguir o mesmo procedimento que você fez para instalar a versão que você tem aí, tá? Então essa é a primeira coisa que você tem que olhar. A segunda que você tem que olhar é se o seu pacote do ESP32 é compatível com o seu Windows, tá? Então, para isso, você vem aqui, ó, em Tools, aí vem aqui em Board ou Placas, aí vem aqui, ó, Boards Manage. Clica. Ele vai abrir aqui essa opção, você coloca ESP32. E aqui ele vai mostrar, ó, qual é a versão que você tem instalada. No meu aqui eu tenho a versão 3.2 instalada. Então, assim, se o seu Windows é o Windows 7 ou 8, você não pode usar a versão 3.2 ou 3. Qualquer coisa, tá? Você tem que usar a versão 1. Então, você vem aqui, ó, clica aqui nesse menu, escolhe a versão 1.6. Se o seu Windows for o Windows 7, você escolhe a versão 1.0.6. Se o seu Windows for o Windows 8, você já pode escolher a versão 2. Aí você escolhe a mais nova aqui, no caso a 2.0.17. Aí você clica em Install, certo? E aí ele vai instalar a versão que é compatível
com o seu Windows, tá ok? Um outro problema que vocês podem ter relacionado à IDE é ele não reconhecer o seu ESP. Ele não reconhece o seu ESP. Para saber se ele está reconhecendo ou não o seu ESP, você conecta o ESP, tá? Conecta o ESP. Depois que conecta, vem em Tools. Aí escolhe qual o ESP que você está usando, que é o ESP Dev Module, tá? Clica. E na sequência você vem aqui, ó, em porta, e ele vai ter aqui, ó, uma opção de porta, tá? Isso significa que ele reconheceu o seu ESP. Agora, caso ele não reconheça, o que é que vai acontecer? Quando ele não reconhece, geralmente o que acontece é, você vai lá em porta e ele não dá a opção de você entrar na porta, tá vendo? Ó? Agora, sempre que eu tento clicar aqui na porta, ele não dá a opção de você clicar para escolher qual é a porta. Isso é porque o ESP não está sendo reconhecido. Então, claro, você tem que estar com ele conectado, certo? Você está com ele conectado, não aparece a porta aqui, é porque provavelmente seu ESP não está sendo reconhecido. E como resolver isso? Geralmente, o que causa isso é a falta do drive. Ou seja, o drive do ESP não está instalado no seu computador. Como eu faço para instalar? É bem simples, tá? Tem o passo a passo, eu não vou repetir, tá? Isso já tem pronto. Tem o passo a passo lá no Moodle. Você entra lá no Moodle, entra na microcredencial de Quantica, tá? Entra lá na Quanto e lá no final vai ter um material explicando como instalar o Drive. É bem simples, certo? Então, geralmente, quando a porta não aparece aqui, é porque você precisa instalar o Drive. Um terceiro problema que tem acontecido muito é um erro na hora que o computador ele tenta se conectar ao ESP32 para gravar o código, tá? Então, você coloca para compilar, ele inicia a compilação, a barrinha vai crescendo, quando ele termina de compilar, ele tenta conectar ao ESP e não consegue. Então, vamos observar esse erro aqui agora, tá? Deixa ele terminar de compilar. Está finalizando. Pronto, finalizou. Agora ele está tentando conectar, ó, ao ESP, tá vendo? Connecting, tentando, vai, tenta. E ele não consegue. Aí ele mostra essa mensagem de erro aqui, ó. Ele mostra essa mensagem de erro. Como é que a gente faz para resolver isso? A gente segura o botão de reset e o botão do boot, tá? Segura os dois, pronto, eu já estou pressionando os dois aqui. Tem que garantir que realmente pressionou, não é só encostar o dedo não, tá? Ele dá um cliquezinho quando pressiona. Aí coloca novamente para fazer a compilação aqui e aguarda. Eu estou com os dois botões pressionados aqui, tá? Tanto de reset quanto o do boot. Aguarda, ele vai estar compilando. Pronto, compilou. Tenta conectar. Na hora que aparece o connecting, você solta o do reset, deixa só o do boot. Olha lá. Conseguiu conectar e conseguiu carregar o código no ESP, tá? Então, esse é o procedimento quando esse problema está acontecendo. Pessoal, um problema em relação à montagem está relacionado à escolha do resistor, que é esse carinha aqui, ó, tá? Esse carinha aqui, deixa eu ver se pega um foco aqui. Pronto, esse carinha aqui, ó, tá? O que acontece? Vieram dois resistores, veio esse e veio um azul. Por que vieram dois resistores? Porque nessas moedas, algumas têm um tipo de LDR, outras têm outro tipo. O LDR é esse sensorzinho no meio aí que ele vai conseguir captar a diferença na luminosidade quando você coloca o dedo e quando você tira, certo? Então, para um tipo de LDR vai funcionar um resistor, para o outro tipo vai funcionar outro resistor, tá? Então, para a gente olhar isso na prática, eu vou aqui ligar
a moeda está com resistor marrom, eu vou ligar. Ó, ela liga normal e agora eu vou mandar sortear. Ó, ligou tudo, acendeu tudo, correto. Tirei, sorteou. Vamos lá de novo. Acendeu tudo, tirei, sorteou. Ó, tá ok, né? Ligou tudo, tirei, sorteou. Ligou tudo, tirei, sorteou novamente. Então tá ok. Eu vou mudar o resistor. Vem aqui, ó, tiro o resistor, vou colocar o outro, o azul. Pronto, coloquei o azul, vamos ver o que acontece. Vou ligar novamente. Ó, acendeu tudo, tá ok. Agora eu vou colocar o dedo, ligou tudo, agora vamos botar para sortear. Ó, ficou meio maluco. Vamos de novo. Ó, tá meio doidão aí. Por que que ele fica assim? Porque na verdade, quando você coloca o resistor errado, ele fica na dúvida. O código que você que tá no Arduino, ele tem um limiar que a depender da luminosidade no LDR, ele vai dizer se tá ou não pressionado. Então, quando o resistor está errado, esse limiar ele fica muito sensível e aí qualquer ruídozinho ele vai entender como se você estivesse colocando e tirando o dedo, colocando e tirando o dedo. Por isso que fica assim maluco. Em alguns casos, quando você coloca o resistor errado e coloca o dedo, ele nem acende. Nesse caso, acendeu nos dois, só que com o resistor azul ele ficou funcionando errado, né? Nesse caso, acendeu os dois. Só que em alguns casos, ele nem sequer acende. Quando você liga, ele acende tudo normal, mas quando você coloca o dedo, ele nem acende. Às vezes isso acontece simplesmente porque você está usando o resistor errado. Aí você vai lá e troca por outro resistor, tá ok? Outro problema relacionado à montagem da moeda é você garantir que os pinos foram conectados, né? Cada jumperzinho foi conectado na posição correta. Então, para isso, você pode retomar lá o vídeo que mostra como é que é a montagem e sair conferindo se as posições estão corretas, tá? Outra maneira também é você ir no e-book, lá vai ter dizendo os pinos, então compara. Lá na página 5 tem uma figura mostrando, né, quais são os pinos. Compara a pinagem da figura com as pinagens que você escolheu no código, certo? E confere se está tudo ok. Está tudo ok, beleza. Provavelmente não é esse o seu problema. Outra coisa que você precisa checar é se está encaixado até o final aqui, ó. Tá vendo? Os pinos eles precisam ficar encaixados, os jumpers eles precisam estar encaixados até o final, certo? Para ele funcionar certinho. O resistor também precisa estar encaixado direitinho, tá? Esse pode ser também um dos problemas aí no funcionamento. Um outro problema que está acontecendo é uma certa instabilidade na hora de sortear. Você coloca o dedo, ele acende tudo. Quando você tira o dedo, olha, agora foi certinho. Foi certinho, vamos lá, deixa aparecer o problema. Ó, agora já não foi certinho, ó. Certo? Ficou piscando ali. O que é que causa isso? Duas coisas. Uma pode ser que você esteja utilizando o resistor errado, certo? Aí você muda o resistor para ver se resolve, tá? A segunda pode ser o problema da iluminação do ambiente que você está. Às vezes o ambiente que você está não tem uma iluminação muito boa, e aí quando os LEDs acendem na hora de sortear, principalmente os vermelhos que são muito fortes, a luminosidade deles acaba interferindo no LDR, e aí ele fica perdido, sem saber se você está com o dedo ou não. E aí ele fica piscando. Olha lá, geralmente acontece quando os vermelhos ficam acesos, tá vendo? Porque os vermelhos são muito fortes, aí eles ficam interferindo na leitura do LDR. Então, uma solução, se você trocou o resistor e ele continuou assim, uma solução é você conectar só um par vermelho e um par verde.
Se você fizer isso, ele vai funcionar corretamente. Eu vou fazer isso agora. Para fazer isso é só desconectar 3 pinos dos vermelhos e desconecta 3 pinos dos verdes. É isso que eu vou fazer agora. Deixa eu mostrar para vocês fazendo. Ó. Tá aqui, ó. Eu vou desconectar 3 pinos aqui dos verdes, ó. 1, 2, 3. Deixei só um ligado, então só vai ter um par de LED verde ligado. Vou desconectar 3 do vermelho. Pessoal, essa é uma solução meio que provisória para essa situação, tá? O ideal é que a sua iluminação esteja boa aí e tudo funcione certo. Nós vamos também ver alguma possibilidade de mudança no código para ver se consegue contornar isso aí ou até alguma mudança aqui, mas isso aí é para o futuro, tá? Uma forma rápida é fazer isso. Agora, a gente só vai ter agora 2 LEDs de cada funcionando, ó. Eu vou colocar para sortear, vou soltar. Olha, funcionou normal, sorteio normal. Vou colocar, vou soltar. Ó, ainda interferiu. Ah, mas nesse caso a gente tem que desligar e ligar de novo. Perdão. Desliga, liga novamente. Pronto. Agora provavelmente vai funcionar corretamente. Ó, sorteou o verde, sorteou o vermelho e não ficou com aquela instabilidade. Tá vendo de novo? Sorteou o verde, sorteou o verde, sorteou o verde, sorteou o verde novamente. Eu quero o vermelho. Pronto, ó, sorteou o vermelho e ficou estável, certo? Então, assim, quando vocês deixa só 2 pares, como a luminosidade é menor, ele vai interferir menos, certo? Então, bota para sortear, ele vai funcionar. Essa é uma solução provisória, é claro, mas que funciona bem. Quando você tiver, por exemplo, aplicando o Quantum Trip você não pode ter instabilidade na moeda, né? Porque você vai estar sempre sorteando ali. Então, se a iluminação no seu ambiente não estiver permitindo deixar todos os LEDs ligados, liga só uma dupla dos vermelhos e uma dupla dos verdes, né? Um par de cada, que vai funcionar certinho. Lembrando que quando você fizer essa mudança, você precisa desconectar para o Arduino desligar e ligar novamente, ou então apertar o reset. Por quê? Porque ele precisa calibrar novamente, que ele só vai ter agora 4 LEDs funcionando. Ele vai fazer a calibração novamente e vai funcionar certinho.